Olá, pessoal! Nessa videoaula eu vou falar um pouco da equação de Clairaut. O que eu vou fazer é dar uma pequena motivação de como chega na equação de Clairaut, porque o Clairaut definiu tal equação, vamos estudar tal equação. Depois eu vou fazer uma definição precisa de qual é a equação de Clairaut. E no final eu vou resolver a equação, um exemplo de uma equação dessa, que vai ser originária daqui, no fundo. Então a ideia é o seguinte. Vamos pegar uma curva. Aqui eu peguei a parábola y igual a x ao quadrado. E o que eu estou fazendo é que em cada ponto da parábola, eu pego uma reta tangente. Cada ponto da parábola eu considero a reta tangente. E essa união de retas tangentes vai dar uma figura desse estilo aqui. E essa união a gente chama de envoltória de uma curva por retas tangentes. Ou só envoltória de uma curva, depende de qual nomenclatura vai usar. Então a ideia por exemplo, querer estudar isso, ou querer fazer isso, é uma das possibilidades, eu acho que é o mais comum, é fazer gráficos, desenhos gráficos computacionais, trabalhar com a parte gráfica da situação. E o que a gente vai precisar é modelar em uma equação para poder fazer esse gráfico de forma bonita, etc., escolher boas curvas e ir embora, fazer a curva, é gráfico, é computacional. Então, como que a gente chega na equação de Clairaut? Como que a gente trabalha? Quais contas que eu vou fazer aqui? O que vai aparecer? Então a ideia é o seguinte. Então a gente começa primeiro parametrizando essa curva. Em vez de trabalhar com gráfico, vamos parametrizar. E se eu pedir o coeficiente angular da reta tangente, ou seja, qual é a reta para cada t, quem é essa reta tangente? Quem é a equação dela? Então, para cada t fixado, a reta tangente é y igual a o coeficiente angular, 2t, vezes x menos o ponto, mais f de t. Y menos y0 é igual a f' vezes x menos x0. x0 é t e o y0 é t ao quadrado. Então, baseado nisso, vou só escrever um pouquinho melhor a equação. Y é igual a 2tx menos t ao quadrado. Distributiva e passa isso aqui para cá. E além disso, o que eu vou considerar vai ser essa função aqui, ó. Agora de três variáveis, t, x, y, igual a y, deixa eu botar desse jeito aqui, t ao quadrado, menos 2tx, mais y. E o que a gente vai fazer é olhar a superfície de nível 0. Além disso, vamos colocar uma hipótese por botar mesmo, só para definir uma equação, para dar uma motivação da definição da equação. Vamos supor que o y depende de x. Se o seu y, logo é o seu x. Então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar o seguinte. Se isso aqui é uma reta tangente, então o que a gente tem é que dy dx tem que ser exatamente 2t. Tá? Só estou motivando, não estou sendo formal. Se o dy dx é igual a 2t, então eu vou substituir aqui em cima t igual a dy sobre dx dividido por 2. Então, o que nós temos?
dy sobre dx dividido por 2 ao quadrado. Então, vou escrever desse jeito. Menos x vezes dy dx mais y é igual a zero. Bom, então, em algum sentido, essa equação diferencial ela vai ter que mapear isso aqui. Então, quem vai ser a solução da equação, vou deixar já a resposta antes de tudo, vai ser, essencialmente, um feixe de retas tangentes, então, de retas, na verdade, e uma outra solução que vai aparecer é o que a gente chama de solução singular. Quem é a solução singular, ela vai codificar, ou seja, a equação diferencial vai ser a solução união dessas retas e também o que a gente chama dessa envoltória. A solução singular é a envoltória, ou seja, seria a parábola. Mas eu vou colocar entre aspas y igual a x ao quadrado. Tá? Porque entre aspas que a gente não vai achar isso aqui explicitamente. O que a gente vai achar vai ser uma equação paramétrica disso. Como assim uma equação paramétrica? Lembra? Acabei parametrizando isso aqui. No fundo, vou trabalhar com esse tipo de equação. Então, o x vai estar em função de t, e o y vai estar em função de t, e vai ter um sisteminha desse tipo. Na verdade, o que eu vou usar vai ser a letra p. Porque o que a gente vai fazer é chamar dy dx de p. A gente não sabe quem é a função para escolher muito bem o parâmetro. Então, vamos definir rapidamente a equação de Clairaut. Uma equação é dita de Clairaut se ela tem esse rosto aqui. Y igual a x e y num lado e as derivadas todas para o outro. Só que, nesse outro lado, vai ter que ter x vezes dy dx mais uma função. Tá? É uma equação, vamos dizer, altamente singular, totalmente diferente do que a gente está vendo nas outras videoaulas. E a solução também vai ser totalmente diferente do que a gente viu nas outras videoaulas. É, no fundo, um truque que funciona especificamente para ela e mais para nada. Então, a ideia é o seguinte. F é de classe 1. Se F é de classe 1, é a única hipótese que eu coloco, e o que eu vou fazer nessa equação é derivar. Então, vamos derivar. Eu vou falar como que eu resolvo ela. Dy dx é igual ao derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Mas, agora vamos derivar isso. Agora, regra da cadeia. Derivada de fora vezes a derivada de dentro. E a nossa sorte, foi por isso que a pessoa deriva, quem pensou pela primeira vez, isso aqui corta com isso, fica zero. E coloco a segunda derivada em evidência. Então, d ao quadrado y dx ao quadrado vezes x mais f' vezes dy dx. Isso tudo igual a zero. Mas se a multiplicação de duas funções contínuas, tudo tem direito, é zero, só tem uma explicação. Ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. Ou seja, se A vezes B é igual a zero, a única possibilidade, ou que A é igual a zero ou B é igual a zero. Por quê? Porque se os dois forem diferentes de zero, a multiplicação é diferente de zero. Só essa lógica. Então, o que nós temos? Caso 1, d ao quadrado y dx ao quadrado é igual a zero. O que implica que eu só vou já usar desse jeito, dy dx é igual a c.
Agora é só lembrar de uma coisa. Você derivou. Se você derivou, você está colocando mais soluções. Ou seja, você está botando... Tem mais soluções do que deveria. Se tem mais soluções do que deveria, então tem que voltar em algum sentido à restrição. Tá? Lembra quando deriva e depois integro, eu ganho uma família inteira de soluções. Então, na verdade, é que eu achei a restrição que eu preciso, mas eu preciso voltar para cá. Ou seja, e daqui eu vou substituir o dy dx por c. Y é igual a cx mais f de c. Uma boa fórmula. O feixe de retas está aqui. Tá? Para cada c, uma reta. E agora, a outra equação aqui vai me dar a solução singular. Então, o que nós temos? X é igual a menos f de dy dx. E o que eu vou fazer claro, eu vou substituir o x aqui, mas eu vou colocar uma letra. dy dx, eu vou chamar de p. E o que nós temos? Vamos substituir aqui. Y é igual a menos, não é f, é f', menos p vezes f' de p, tá? Substituir o x por menos f' de p e o dy dx por p, mais f de p. Então, repara como que eu tive uma equação paramétrica. Tá? Ou seja, o x, o y está em função de p e o x está em função também de p. E essa aqui é a solução que a gente chama de singular, é o que vai ser a envoltória. A curva que está sendo envoltada por retas tangentes. Então, vamos fazer o exemplo que foi na motivação. Tá? Só para ver como que a gente resolve. Ou seja, agora vamos fazer de trás para frente. Então, pega essa equação. Estou trabalhando, eu troquei o dy dx por y'. E a função que eu estou trabalhando é f. Esse fzinho aqui. Ele está sendo menos t ao quadrado sobre 4. E o que eu estou fazendo é substituir o t por y'. Então, qual é o procedimento? O procedimento é deriva. Y' é igual a derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro, menos, agora, deriva isso aqui. Então, vai ficar, lembra da regra da cadeia, teria um 2, mas eu já vou cortar com esse 4. E o que acontece, como que é de esperar, isso aqui corta com isso. E colocamos o y' em evidência. Se o y' está em evidência, x menos y' sobre 2 é igual a 0. Então, o que a gente faz? Ou y' é igual a 0, que implica que y' é igual a c. E daqui, substitui aqui em cima. Y é igual a c vezes x menos c ao quadrado sobre 4. São as minhas retas. E a equação 2, que é a solução singular, x igual a y' sobre 2. O que a gente faz? Coloca y' igual a p, o que implica que x vai ser igual a p sobre 2. E o y, agora a gente substitui aqui, p ao quadrado sobre 2 menos p ao quadrado sobre 4. E daqui, fazendo a continha, p ao quadrado sobre 4. E nesse caso, a gente consegue isolar o y em função de x facilmente. Tá? Isso aqui é exatamente x ao quadrado. Então, essa é a minha solução singular, mas a gente escreve desse jeito, mas o bom é isso aqui. Tem que lembrar que o y, apesar de estar falando que está de forma paramétrica,
O y está definido implicitamente por essas soluções de equações paramétricas. Nem sempre eu consigo passar o p em função de x facilmente. Mas a solução que eu gosto de ver, y em função de x. Porque é assim que aparece a equação. Então, primeira solução, o feixe de retas. E essa é a minha curva singular, y igual a x ao quadrado. Então, solução geral, isso, união isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.